Um, dois, três, vamos lá. Eu quero te mostrar o porquê você não consegue tantos fechamentos com seus clientes. O cliente te chama, você passa o orçamento para ele e ele vai embora. Bom, existem vários fatores para isso estar acontecendo, mas tem um em específico que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar disso, ou se ouviu falar disso, você não ouviu com essa propriedade que eu vou te mostrar. Bom, o cliente ele vai lá, ele chega no teu WhatsApp, você faz alguns processos iniciais, que, pô, mandar o portfólio, essas questões aí que todo mundo já faz. Você manda um orçamento top, às vezes manda até PDF para ele. Gasta ali o seu tempo, 10 minutinhos, 15 minutinhos fazendo um PDF personalizado, e daí o teu cliente não te responde mais. Você manda ponto de interrogação, você manda bom dia, você manda boa tarde, e ele não te responde. Cara, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso que tu entenda é o seguinte: não é PDF, não é mensagem no WhatsApp, não é vídeo, não é nada que vai fazer o teu cliente responder. Primeira coisa, se o cliente ele não quer o teu serviço, ele nunca vai te responder. Independente se é uma mensagem super gigante com todos os entregáveis ou se é um PDF com a identidade visual do seu perfil e blá blá blá. Se o cliente não quer o teu serviço, mano, não adianta, ele não vai te responder. Ele não vai te responder. Então, coloca isso na sua mente. Muitas vezes o cliente ele te chamou, mas ele não te chamou para fechar. Ele te chamou por curioso. Ele te chamou às vezes só para fazer um orçamento, para ele fechar em outro momento. Então, começa a primeira coisa que eu preciso falar com vocês é o seguinte: tire isso da sua cabeça. Não é todo mundo que vai te chamar, que vai fechar contigo. Eu não sou igual aqueles gurus de marketing que falam: "Ah, se o cara te chamar, você tem que fechar com ele a qualquer custo". Não. Às vezes você não vai conseguir fechar. Como também o cara mais top no design que você conhece, tem gente que chama ele e não consegue fechar. E na verdade, não é não conseguir, até porque, pô, o cliente às vezes ele não quer o serviço ou só quer ver um preço. Então o cliente não tá ali para fechar e, pô, muitas vezes se o cliente ele tá realmente para fechar, ele vai fechar contigo. Independente se é uma mensagem em PDF, se é uma mensagem no WhatsApp, independente de qualquer coisa, ele vai fechar contigo. É claro que existem algumas formas de você enviar o orçamento que te dá um pouquinho mais de autoridade. Pô, mesma coisa aqui, ó. Deixa eu só passar o mouse aqui, pessoal, para me desbloquear a tela. A mesma coisa aqui. Eu tô gravando um vídeo para vocês com a câmera profissional. Tem um softbox aqui, tem uma barra de LED aqui, tem um outro ponto de luz ali atrás, tem as light bars que ficam em cima do monitor e dá uma luz em cima da mesa. Tem os monitores que também tem luz e tem também uma bobina de Tesla aqui, que inclusive vocês me perguntam muito sobre ela, mas é uma bobina de Tesla normal. Uma coisa é eu gravar um vídeo para vocês assim, uma coisa é eu entrar em uma call assim com o meu cliente, e outra coisa, cara, é eu pegar um celular. Eu não sou amante de iPhone e odeio Android, não, só vou dar um exemplo. Outra coisa é eu pegar um celular Android que não tem uma câmera boa, jogar na câmera frontal aqui, ó, e entrar todo com uma roupa toda estranha, um cenário todo estranho, e entrar na call com o meu cliente e querer fazer um fechamento. Se o cliente quiser muito, se o cliente confiar muito no teu trampo, ele vai fechar contigo. Mas ele não vai fechar por conta da call, ele não vai fechar por conta da sua comunicação. É porque ele realmente quer. Agora, outra coisa é, como eu disse, eu entrar, pô, olha esse cenário, olha a câmera profissional, olha o desfoque no fundo. Já é uma outra impressão que o cliente vai ter de mim. E é bem provável que essa pessoa que entrou com o fundo todo vacaiado, uma câmera toda ruim, se ela querer cobrar caro, ela não vai fechar como eu. Eu tenho muito mais possibilidades de cobrar caro em um serviço, porque eu tenho toda essa estrutura passa a autoridade, já trabalhei com pessoas grandes, do que um Zé Ninguém que está com a câmera toda errada e um fundo todo estranho. Então você começa a ver que o jogo de autoridade ele faz basicamente isso. Você conseguir vender caro, você conseguir se posicionar melhor no mercado e você conseguir acessar coisas novas. Mas vamos lá, vamos para alguns pontos que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para ti nessa questão do fechamento. Eu falei recentemente no meu Instagram sobre o seguinte: quando o cliente ele chega pedindo orçamento para ti, o que que normalmente a gente faz? E o que que eu achava que era certo, mas eu tive um insight e percebi que a gente consegue fazer coisas melhores. A gente consegue profissionalizar mais esses processos. O cliente chega para mim e pede o seguinte orçamento: Rafael, eu estou aqui fazendo um lançamento
Eu tô precisando de umas artes. Só chega assim, tô precisando de umas artes. O que que o designer amador, que é o que eu fazia, tô sendo sincero, mas agora já mudei totalmente, eu faço coisas diferentes, que é o que eu vou ensinar pra você aqui agora. O que que ele vai fazer? Ele vai perguntar pro cliente assim: cliente, quantas artes que você precisa? Daí o cliente, ele não vai saber em específico, talvez ele não saiba, ou talvez ele saiba, mas daí ele fala: preciso de 6 artes aqui. E você, designer, você sabe que para fazer um lançamento você não precisa de 6 artes nunca. Você precisa de quase 24 artes para fazer um lançamento top. Mas aí você, pô, passou a pressão pro teu cliente, fez a pergunta para ele e ele te devolveu a pressão. Pô, preciso de 6 artes. Daí você vai lá, pequeno gafanhoto, faz as 6 artes e entrega. E depois esse cliente, eu tenho certeza que você já passou por isso. Esse cliente vai lá e volta para você e te pede mais artes. Pô, Rafael, 6 artes aqui não foi o suficiente, vou precisar de mais. Só que daí você já vai perder bastante dinheiro nesse fechamento. Você poderia ter pegado um pacote gigante de artes e ter entregado para ele. Mas por que que você não fez isso? Porque você não soube lidar com a pressão de ser perguntado por um cliente. E quando eu falo pressão, não é pressão psicológica ou você ficar tremendo na frente do cliente, não. Você precisa de começar a oferecer soluções para o seu cliente e não serviços. Cara, eu quero que vocês entendam isso. Vocês precisam ser empresários e não prestadores de serviços. Um prestador de serviço, ele não vai chegar muito longe, cara. No máximo, ele vai participar de um projeto ou outro, vai ter o nome ali dele estampado em um projeto ou outro, mas ele vai ficar sempre nisso. Quando vocês começam a oferecer soluções para o seu cliente, por exemplo, o cliente chegou para mim: Rafael, eu tô precisando aqui de algumas artes no meu lançamento. Daí eu só faço uma pergunta para ele. Beleza, você vai precisar só de artes? Porque normalmente um processo de lançamento, a gente faz página, a gente faz. Aí você fala as coisas que você oferece. Se é vídeo, se é. Enfim, qualquer coisa que você ofereça aqui, ajuda no lançamento do seu cliente. Daí normalmente ele vai te responder ou sim ou não. Mas às vezes é bem difícil o cliente ele ter muito bem o que ele quer. Mas ele só vai chegar e falar: mano, eu tô precisando aqui e tudo mais. Daí o que que tu vai fazer? Ao invés de tu oferecer um serviço pro seu cliente, você vai oferecer uma solução personalizada. Então, vamos lá. Como é que tu vai estruturar isso? Você vai falar pro seu cliente o seguinte: bom, eu acho legal isso que você me falou, mas eu vou te dar uma outra possibilidade. Com base na minha experiência de ter feito mais de 40 lançamentos, e entre eles vários lançamentos de 6 dígitos e até 7 dígitos, eu percebi algumas coisas. Um lançamento ele precisa de entre 20 a 24 artes para funcionar. Por que esse número tão alto? A gente precisa de algumas artes para a fase de captação, a gente precisa de algumas artes para a fase de venda, a gente precisa de algumas artes para a fase de remarketing e normalmente tem aquelas artes, né, de aula liberada, aula 1 já está no ar e etc. E daí já vai bastante artes também. Daí tu dá uma justificativa para o teu cliente. Sempre que você jogar um argumento, você justifica com algo lógico. Pô, você precisa de 24 artes, mas é por conta disso, disso, disso. Beleza. E também a gente percebeu o seguinte: ter uma estrutura de páginas muito bem organizadas na mesma identidade visual eleva muito o ticket do seu lançamento. Você até consegue vender mais caro e ter mais conversão com ele. Por quê? Porque eleva o nível de consciência dessa galera. A galera ela vai sentir mais autoridade em você. Vai fortalecer o teu brand e, obviamente, você vai conseguir vender mais no final. Por quê? Porque a galera já vai chegar mais aquecida. Então a gente faz uma esteira de páginas. A gente precisa de uma página de captura para captar os clientes. A gente precisa de uma página de obrigado, uma página de vendas, uma página de upsell, uma downsell e uma página de obrigado. Então, cara, eu nem tô falando do checkout personalizado, eu nem tô falando da área de membros, eu nem tô falando dos vídeos que você pode oferecer para o seu cliente a mais. Eu só tô falando de algumas coisas que normalmente a galera entrega. Mas a galera não entrega com esse profissionalismo. Ela não entrega a solução, ela entrega só o serviço. E depois de você falar tudo, você fala com o seu cliente. Pô, mano, com base em todos os lançamentos que eu já fiz, os lançamentos que deram mais certos foi quando eu entreguei tudo isso pro meu cliente. E, cara, o seu não vai ser diferente. A gente vai caprichar, a gente vai fazer com muita garra, porque eu quero que você seja mais um dos nossos cases de sucesso. Mano, eu duvido que o teu cliente ele não vai fechar contigo. É só se ele já tiver muito, sabe, na mente dele que eu quero, mano. Eu quero só 12 artes, eu não quero mais nada.
Aí sim, aí beleza, você fecha as 12 artes pro teu cliente. Mas você tá vendo que eu saí de oferecer um serviço para oferecer uma solução de verdade? E cara, você tem que começar a entender que ó, os clientes, eles estão em busca de soluções para os problemas dele. Cara, o lançamento, ele é uma coisa assim que estressa o expert. Muitas vezes é o expert que está fechando contigo. Ele tem que pensar em como ele vai fazer o pitch. Ele tem que pensar nos upsells que ele vai fazer. Ele tem que pensar em roteiro. Ele tem que pensar em produção de conteúdo. E, obviamente, você pode incluir isso no orçamento. Eu não estou citando esses exemplos, é porque eu não trabalho com isso. Mas se tu for uma social media, você pode incluir isso e etc. Mas o que que eu quero mostrar para vocês? A mente de um expert, a mente de uma pessoa que vai lançar, ela é um turbilhão de informações. Então, quando tu pega essa pressão que o cliente te dá e você mesmo responde para ele, pô, eu acho que você vai precisar disso, 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 com base nisso, nisso, nisso. O cliente ele já vai te olhar de outra forma, cara, de outra forma. Por quê? Você saiu daquele prisma de só prestar um serviço para prestar uma solução. Rafael, eu quero vender mais com o meu lançamento. Ah, pra você vender mais, você precisa de 7 artes. Não, mano, ele não precisa de 7 artes. Ele precisa de uma solução para vender mais. E qual que é a solução? A gente precisa de 20 artes. Essas 20 artes vão ser distribuídas dessa forma. Mais do que 20 artes, a gente precisa de algumas páginas. A gente precisa de mais vídeo, blá, blá, blá. A gente vai precisar de tudo isso. Então, eu não estou oferecendo mais serviços. Sim, eu estou oferecendo serviços, mas mais do que isso, soluções para o lançamento dele der certo.